Hello, English lovers. Bom, então eu estava explicando na aula passada, né? Então eu estava falando que em inglês a gente junta a última consoante com a primeira vogal. Então, por exemplo, quando a gente tem a palavra can I, a gente vai pronunciar can I, do jeito que eu coloquei aqui, tá bom? Então você sempre junta essa última consoante aqui, esse N, com esse I que vem pro lado de cá. Porque isso aqui é uma consoante, isso aqui é uma vogal, sempre vai acontecer isso. Fechou? E aqui é a mesma coisa. Então, se eu tiver, por exemplo, it's a, tá vendo? A gente não vai falar it's a, a gente vai pronunciar it's a. Tá bom? Como se isso aqui fosse esse S aqui, fosse juntar com esse A do lado de cá. Outra dica é assim, ó, o D ou o T antes de vogal vira som de Ra. Como assim, né? Então, se a gente falasse assim, por exemplo, water, a gente não vai pronunciar water, né? Mas americanos vão dizer water. Por quê? Porque esse som de T, tá vendo que ele tá antes de uma vogal? Então, quando isso acontecer, geralmente esse som do T vai ficar o som de Irá. Então, em vez de water, a gente vai pronunciar water. Assim, mais ou menos, né? De novo, isso aqui não é transcrição fonética, tá bom, gente? Então, e se eu tiver essa palavra aqui, ó? Como é que eu vou pronunciar? A gente vai pronunciar, gente, a gente vai falar bad idea, tá bom? Por que que vai ficar bad idea? Porque o som de D aqui vai ficar som de Irá, tá bom? Então aqui vai ficar bad idea, water, thought. Ai, como é que eu vou pronunciar isso aí, será? Ó, é um T e depois um A, tá vendo? Aí, a pronúncia aqui vai ficar como se fosse assim, ó. Thorai. Ok? Lembrando que esse S aqui é como se fosse um S com uma língua no meio dos dentes, tá bom, gente? Então vai ficar thorai. Thorai. Olha só que diferente a que tá escrita daqui com o que realmente a gente pronuncia, né? Thorai. Se o T tiver antes de uma consoante, você vai trocar ele por uma pausa. Então, quando a gente fala but how, se a gente tiver que ler o que tá escrito ali, a gente não vai falar but how, a gente vai dizer but how. Por que que a gente vai dizer but how? Porque esse T, ele não vai ficar com som de T, ele vai ficar com som como se eu estivesse dando uma brecada na minha fala, entendeu? Então vai ficar but how. Tenta aí em casa, gente. Might help. A gente não vai pronunciar might help. A gente vai pronunciar might help, ok? Que significa pode ser que ajude. Might help. Então, palavras terminadas em consoante, no geral, você vai pronunciar só uma gota do som. Eu não vou pronunciar help. Eu não vai ficar como se fosse um i no final. Help. Aí vai ficar help. Tá vendo? Como se eu estivesse dando uma gota de P e não um P inteiro ali no final. Então, terminou em consoante, uma gota da consoante e não a consoante inteira. Palavras terminadas em E. Alguém sabe o que a gente fala com palavras terminadas em E? Finge que esse E não existe. Tira o E. Time. Eu não vou falar time, vou falar time. Para no M, tá bom? Então, toda vez que tem uma palavra terminada em E, você vai pegar e vai pronunciar como se não tivesse esse E aí, tá? Are, ah lá, ó, também, né? Mesma coisa, a gente não vai pronunciar. Ó, somewhere, somewhere, tá vendo? Para no R, não pronuncia o E. Else, para no S, ó, else, e não else. Sons parecidos, a gente junta eles. Mostest, tem uma palavra, mostest. Então a gente não vai pronunciar most this, a gente vai pronunciar most this. Tá vendo? O T, ele praticamente some dali, porque o T é parecido com o D, né? Que a gente pronunciou this aqui, com esse D com a língua no meio dos dentes. Então, quando tiver sons parecidos, você não vai pronunciar ele duas vezes, tá bom? Sons iguais também não, né? Mas som parecido, a gente também não vai pronunciar. And I, né? Quando eu tenho essa junção do N e D aí, a gente também vai tirar esse D daí. Então, and I vai ficar and I, a pronúncia, tá bom? Então, vai ficar and I. E o love, o E também não pronuncia. Então, vai juntar com esse you daqui. Então, isso aqui vai ficar and I love you. And I love you. Então, vamos tentar pronunciar agora. I know it's a bad idea. But how can I help myself? Isso. Been inside for most this year.
And I thought a few drinks, they might help. Eu vou cantar devagar, vocês vão cantar devagar, tá bom? I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. De novo, I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. Muito bom, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado aí da música. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ó, um beijão bem grande para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê de novo na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem.